Bom dia, pessoal. Tudo bem com todos aí? Nossa, vocês viram que a gente está aqui sem o Fabinho nesse nosso momento. Ele realmente está lá soberbado lá com o trabalho, não deu para ele estar aqui com a gente nesta manhã. Muito bem. Então, pessoal, nós vamos estar fazendo aqui a nossa palestra, fazendo o nosso dia a dia, mas antes de vocês, antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, vou deixar alguns recadinhos aqui para todos, tá? O Starefil está funcionando normalmente, tá? Às segundas, terças, né, quartas e sábados. Segunda-feira, dependendo, é algum trabalho especial, tá bom? E para poder ir fazer os seus tratamentos e tudo mais, lembre-se do seguinte: tem que ligar antes, tem que fazer o agendamento. Os telefones vão aparecer, mas eu vou falar aqui os telefones, tá? Dessa vez eu marquei o telefone 2605-6865, 2606-6220. Liga lá nos tarefeiros, os meninos vão atender, elas vão agendar, vão marcar direitinho para vocês. Lembrando também que, mesmo com a diminuição, graças ao bom Deus, da Covid e tudo mais, lá dentro dos tarefeiros, o uso de máscara está sendo obrigatório até para preservar, em função dessa mudança de tempo e tudo mais, e protege não só contra a Covid, gripe e outras, né, outras doenças que são passadas por vírus, tá bom? Então, é isso, tá? Então, a gente passou aí o recadinho. O que a gente vai sempre pedir para vocês, ao final desse nosso bate-papo, dê um like bacana lá para a gente aumentar aí a nossa perspectiva aí com relação às redes sociais, tá bom? Então, vamos agora elevando nosso pensamento a Deus, vamos fechando os nossos olhos, vamos aqui pedindo licença a você, licença ao vosso mentor, para que possamos adentrar em vosso lar, em vossa casa, passando uma boa conversa, passando um bom bate-papo, para que você celebre, para que você se sinta bem e que possa ter aí uma coisa boa após esse nosso bate-papo, tá bom? Então, vamos pedindo licença a você, vamos, acima de tudo, pedindo licença a Deus, ao nosso Mestre Jesus, ao doutor Antônio, que é o dirigente espiritual daqui da Casa dos Tarefeiros, e ao dirigente espiritual desse nosso trabalho, desse nosso evangelho do sábado da manhã. Vamos aqui pedindo licença a toda a espiritualidade da luz, que nos conceda boas intuições, que nos conceda paz, harmonia, energia boa, energia positiva, e vamos aqui pedindo humildemente licença para dar por iniciado mais esse bate-papo na manhã de hoje para os trabalhos de apometria, graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos estar falando de um tema assim bastante bacana, bem legal, que chama-se escolhas. Olha que interessante, né? Nós vamos falar das escolhas da nossa vida. E aí, quando nós falamos das escolhas da nossa vida, vamos sempre lembrar, para toda escolha, para toda decisão, tem um resultado. Não importa qual tipo de escolha você faça, toda escolha sempre vai ter um resultado, ou bom ou ruim, né? Não importa, sempre vai ter um resultado ao qual daquilo que você escolheu. Nem sempre as suas escolhas vão estar trazendo o resultado que você achava que tinha que ser, e é o que a gente fala, né? E tem situações que nem sempre nós vamos ter opções de escolha. Olha que interessante. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. E aí, quando a gente fala não tem opções de escolha, é bastante complexo. Mas aí, o Calão vai estar falando um pouquinho disso depois, o Ronaldo também vai estar comentando alguma coisa a respeito. Então, o tema de hoje é isso, é escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. E será que todo momento sempre tivemos opções de escolhas? Será que temos sempre opções de escolhas ou não temos opções de escolhas? Então, é esse tema complexo, que eu entendo ser bastante complexo, que nós vamos estar passando aqui para vocês nesses nossos minutos. Espero que vocês aproveitem bastante. E aí eu passo aqui para o Ronaldo. Ronaldo, o que você acha dessas escolhas? O que nós temos aí para passar para o pessoal aqui? Ô Maurício, obrigado, hein? Pessoal, bom dia, né? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que estão nos vendo e ouvindo. O assunto ele é importantíssimo na nossa vida, né? O que eu sempre prego no sentido de até para que a gente possa evoluirmos no nossa vida é sempre olharmos se a gente está fazendo as boas escolhas, sempre olharmos se a gente está no caminho certo, né? Porque a gente sempre pode corrigir as nossas rotas, né? O chamado de correção de rotas. A gente sempre pode corrigir, talvez, mas é sempre bom olhar as nossas escolhas. E aqui, Maurício, eu chamo um pouquinho a atenção do momento da nossa vida
aonde cada vez mais, hoje, na nossa comunidade, na nossa sociedade, nós somos chamados, né, a fazermos escolhas, né? Então, nosso bate-papo aqui, nós até lembramos, antes você fazia uma única escolha na vida, seja ela num trabalho, por exemplo, né? Você escolhia um trabalho, uma profissão, e entrava naquilo com 20 anos, talvez, até menos, né? 14, 15 anos, e você ficava naquela profissão a vida inteira até se aposentar. E muitas vezes até na própria empresa, né? Por quê? Porque a sociedade trabalhava assim, né? A sociedade te via até com bons olhos. Hoje, nem tanto, né? Hoje, nem tanto. Hoje, cada vez mais, nós somos questionados por que ficamos tanto tempo, por que não fizemos outras escolhas, por que não buscamos mais. O estudo é a mesma coisa, né? Antes era o básico que a gente tinha de ter de conhecimento nos estudos, e hoje não mais. Hoje, cada vez, o aprimoramento ele acontece quando você tem 18 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e ainda está pensando em se aprimorar e fazer as suas escolhas de conhecimento, por exemplo, que é o que nós estamos falando aqui. E a sociedade, ela inspira em que momentos? Você vê, nós temos até as escolhas, elas passam, inclusive, por relações, não só o trabalho, né, as relações afetivas, a nossa orientação sexual, né, que até isso nós temos que pensar, né, de uma forma bastante cabeça aberta, de pensarmos nas escolhas que são necessárias fazermos aqui. Nosso credo, ou seja, quais são as religiões que nós temos de opção. Eu lembro muito bem, pelo menos lá atrás, né, as pessoas nasciam, imediatamente eram batizadas, né? Aonde? Na Igreja Católica, porque nós tínhamos um país que era mais de 90% era voltado ao catolicismo. Hoje não, hoje nós temos mais opções de religião, de ser ou não batizado. O espiritismo entrou nesse processo, né, de escolha para as pessoas. Hoje eu não quero uma religião, eu quero uma doutrina. Hoje eu quero algo mais filosófico, hoje eu quero algo que me traga mais conhecimento e não tenha mais a questão ou às vezes até de imposição, né? Não, eu quero refletir, eu quero pensar, né? Onde é que eu tenho locais que eu possa refletir, que eu possa pensar? Então, assim, nós estamos vivendo uma sociedade que a maturidade nossa, ela é sempre exigida, né? Nós vamos ter cada vez mais maturidade. Quando eu falo maturidade, é porque antes eu fazia uma escolha e hoje, como eu falei aqui da correção de rota, eu faço outra escolha. Até isso nós temos essa permissão. Por quê? Porque nós vamos evoluindo, nós vamos tendo mais conhecimento. Então, a maturidade do processo faz com que as minhas escolhas do passado talvez hoje não sirvam. Talvez eu tenha que escolher outras, né? Por quê? Porque eu mudei meu pensamento, eu mudei a minha forma de agir, né? Me deram mais opções. Você falou uma coisa muito interessante aqui, que é ter opções de escolhas. Nós temos mais opções do que nós tínhamos, com certeza, no passado, né? Então, isso tudo está conectado o quê? Está conectado com a nossa evolução, com o nosso crescimento, com as informações, né? Nós recebemos imediatamente uma chuva na questão da informação, né? Da questão da internet. Antes você não tinha nada. Agora a gente começa a discutir alguma coisa e se eu estou em dúvida, para fazer a escolha, eu dou um Google e rapidamente eu consigo fazer a escolha, né? E eu tenho condições de olhar os dois lados, ou três lados, muitas vezes, né? Quer dizer, ou seja, saber as opiniões para que possa fazer discurso. O que fica aqui, né? Que nós temos que, na nossa vida, buscarmos cada vez mais o nosso aprimoramento, né? Não deixarmos que as decisões, muitas vezes, que nós tomemos, que ela não seja do nosso agrado, que não seja aquilo que nós realmente queremos. Ou seja, perceber, e nós temos que cada vez mais aproveitarmos e falar, não, isso é o que eu quero para a nossa vida. Por quê? Porque eu estou pensando em felicidade. Eu estou pensando em eu ser um ser humano melhor. Eu estou pensando em fazer aquilo que eu gosto, né? Em ter a minha escolha como determinante, não a escolha do próximo, né? Mas é lógico que muitas vezes que a questão da escolha ela traz o quê? Ela traz para nós, e aqui eu vou parafrasear Paulo de Tarso, né? Que ele fala das escolhas, tudo me é permitido, né? Mas nem tudo me convém. Ou seja, é o meu livre-arbítrio, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quer dizer, quando eu faço a minha escolha, eu tenho que saber qual vai ser as consequências dela, o que isso vai acarretar para mim. Então, a questão da liberdade, ela
começa a ficar um pouco mais clara, né? A gente começa a ter um pouco mais de liberdade, obviamente, mas essa liberdade, ela tem que saber fazer a minha escolha dentro da sociedade, dentro daquilo que eu vivo. Como eu falo, eu tenho a opção, tudo me é permitido, mas eu tenho que ver o que me convém. E aí eu entro também na questão da doutrina, né, que fala da semeadura, né? A semeadura é livre, ou seja, eu posso plantar, eu posso, né? Só que a colheita ela é obrigatória. Eu vou colher a hora. Estou falando aqui nada mais do que da ação e reação, né? Tudo que eu faço hoje vai ter uma reação. E eu tenho que pensar que nessa ação e que essa reação vai me trazer algo bom. E, obviamente, sempre pensando no meu próximo, né? Se aquilo não está afetando o meu próximo, por mais que seja bom para mim, como que essa escolha hoje ela tem um efeito, né, na sociedade ou nas pessoas com quem eu convivo, né? Então, a minha liberdade ela está relacionada com isso mesmo. E aqui o que eu ia só, que eu até anotei uma coisa, a livro dos Espíritos, que é a questão da escolha, no sentido assim, de aproveitarmos da melhor forma a nossa encarnação, né? A nossa reencarnação, na verdade. Como que para a gente possa, nós possamos usar esse momento, né? Olha, eu te dou aí esse X tempo de vida, de ação, onde você pode fazer essa escolha, que você escolha da melhor forma possível, né? E o que fala do livro dos Espíritos é quando fala dos obstáculos ao progresso, que é o tempo que a gente usa na nossa vida entre o orgulho e o egoísmo. Ou seja, cada vez mais nós temos que refinar a nossa vida, para que a gente não caia o tempo todo, né? Sempre pensando no nosso orgulho, nosso orgulho, nosso orgulho, nosso egoísmo, porque isso que faz com que a gente possamos passar uma vida inteira, uma reencarnação inteira, né? Voltada a questões que não nos servem, questões que não nos evoluem, questões que não estão. O que eu falo, nós temos que sempre voltar um pouco e novamente colocar a nossa vida, a nossa trajetória no caminho. É comum nós, quando temos aí o final do ano, né, pensarmos, bom, vai entrar um ano novo, né, vai entrar 2023, o que eu vou fazer? Como é que vai ser o ano, né? A gente faz nossas contratações, eu falo que a gente faz nossas contratações, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou ser melhor, eu vou frequentar uns tarefeiros, né? Nós aqui trabalhadores, né? Vou ter a minha grade lá de aula, eu vou com a minha família, como é que eu vou exercer, como é que eu vou ser no meu trabalho. A gente faz essas escolhas, e é bom nós fazermos isso. É bom nós refletirmos do que nós queremos para a nossa vida, né? E eu sempre coloco aqui, o deixa a vida nos levar, como deixa falar a música, né? Se me sacar pagodinho aqui, né? Não me atrai, né? Deixar a vida me levar. Lógico que o plano espiritual vai nos levar, a lei de ação e a reação vai acontecer, mas eu quero conduzi-la, eu quero fazer as escolhas, eu quero chegar na frente e falar, fiz boas escolhas, e quando não fizer, não fazer as boas escolhas, que eu saiba voltar, e como eu falei aqui, e recontratar novamente, né? Fazer uma nova recontratação ou o ajuste, né, da rota daquilo que nós tínhamos pensado. Então, assim, falar de escolhas é importantíssimo, né? Nós temos que, sim, pé no chão, fazermos as escolhas, pensarmos sempre, né? Termos nosso livre-arbítrio, sermos responsáveis pelas nossas consequências, sim, né? Como falar, acontece, mas é importante, quando nós temos as opções de escolhas, fazermos elas aí da melhor forma possível, né? Pelo menos é isso que me vem aqui para falarmos, né? Vou passar para você, né, Carlos, para você falar um pouquinho aqui dessas escolhas, obviamente, das pré-definições, né? Como é que a gente vê isso, né, na nossa trajetória aqui, Carlos, se você puder dar a nossa continuação aqui. Ronaldo, as pessoas às vezes falam muito de destino, né? Ah, isso estou predestinado a isso, aquilo vai acontecer de uma forma impossível de ser mudada, né? E não, né? De maneira nenhuma. E como eu gosto muito da questão quântica, que está cada vez mais, e é importante porque dentro da teoria quântica existe o que a gente chama de um mundo de possibilidades. Então, se a gente pensar em opções, seriam ah, para que a realidade aconteça, eu tenho várias portas.
Mas, como vocês falaram, e eu estava aqui ouvindo, eu estava pensando, concatenando aqui, né? E eu gosto muito de juntar a questão da física quântica, das possibilidades, das energias, da materialização do pensamento dentro da doutrina, que ela se encaixa. Tem pessoas que vão dizer, não, se é física, não é espiritual. Isso é uma grande baboseira, porque as coisas se encaixam, se completam e se explicam. Mas elas se explicam de acordo com que você evolui. Você não dá a opção de escolha para uma criança de 5 anos, porque ela não está preparada para fazer aquela escolha. Nós não tivemos as escolhas o tempo todo enquanto espíritos, ao contrário, quando nós ganhamos o livre-arbítrio, passamos a escolher, e infelizmente muitas vezes mal. Então, se a gente olhar a nossa história evolutiva e quanticamente da nossa mônada, da nossa viagem nos diversos orbes, nas diversas moradas do Pai, lá no começo não haviam nem portas, ou uma única porta, que éramos direcionados a passar só por ela. Aí vamos crescendo. Aí existem 2 portas que eu começo a escolher. Aí vou evoluindo, 3 portas, 4 portas, 5 portas, infinitas portas. O que não muda é a nossa responsabilidade, como vocês disseram. Obviamente que quanto mais eu cresço, mais responsabilidade eu tenho, mais portas aparecem e mais eu vou responder pelas minhas escolhas. Ponto. Isso é inexorável. Mas não foi sempre assim e não será como é hoje. E se é como diz muitas vezes a doutrina: o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Então não vai acontecer uma situação na sua vida que você não tenha condição de fazê-lo. Todos estão no mesmo lugar, na mesma hora, com a mesma opção? Não, de maneira nenhuma. E muitas vezes, principalmente na Terra, as escolhas materiais são muito diferentes das escolhas espirituais. Né? Muitas vezes as escolhas materiais, a gente é só olhar aí, distribuição de todas as coisas. Né? As opções, muitas vezes materialmente, elas não existem como elas existem espiritualmente. Né? Talvez a única coisa que a gente possa classificar é o bem e o mal. Se o que eu vou fazer é bom para mim e para as outras pessoas ou não. Mas muitas vezes até nisso ele pode ser relativo, dependendo da onde e do meio que essa pessoa vive e do que ela tem trazido com ela. E precisamos evitar os julgamentos. Não dizer que você deve bater palma para o mal ou para o bem, não é isso. Mas muitas vezes você precisa entender o entorno, como você falou. Houve um momento para nós que o ideal era você escolher uma empresa, fazer uma carreira e se tinha orgulho de fazer 25, 30, 50 anos. Hoje o mercado olha e acha essa pessoa acomodada. Por que ele ainda está na mesma empresa? Ele é uma pessoa de, como é que é? Pouca ambição. Né? Quer dizer, isso mudou e mudou em menos de 50 anos, não é mudou rápido. Porque nós mudamos, porque nós temos essa opção. Antes existiam modelos engessados de vida, de carreira, de opção, como você falou. Mas não, o mundo das possibilidades, ele está cada vez mais claro. E se eu penso, eu materializo, e se eu penso, eu abro essas portas. O que está em cima, como dizia Hermes Trismegisto, está embaixo. Isso acontece antes. A gente vai ler toda a literatura dos Missionários da Luz, de André Luiz, Bezerra de Menezes. Isso é feito antes, um grande laboratório espiritual para que nós tenhamos condições de trazer na Terra essas coisas, que elas não são para e passo, mas elas acontecem antes no plano espiritual, são testadas lá para que possa acontecer aqui. Então, não está nada definido. Está tudo delineado? Sim, também. Né? Essas possibilidades elas estão lá. E quanto maior a minha evolução, mais eu vou ser testado e mais possibilidades eu vou ter. Porque eu tenho uma condição melhor de escolha. Eu tenho uma maturidade maior. De novo, você não vai dar isso. O teu filho até 6, 7 anos, isso vai mudando. E pode ver que vai mudando, inclusive, na nossa evolução espiritual, né?
Antigamente, se aceitava muitos mais os nãos do pai, o você ainda é pequeno para isso, né? Cada vez mais você tem isso regredindo, né? O que a gente chama de ser precoce. Mas é precoce porque o espírito já vem com outra bagagem, já vem com outra vivência. E ele não aceita aquela coisa de espera o teu tempo. Muitas vezes a gente vê até os doutores trabalhando, procurando segurar, porque fala, estão encarnando hoje espíritos com uma evolução espiritual tão grande que ele não quer esperar esse tempo, esse momento, e há um conflito muito grande entre o espiritual e o material, porque ele já viveu, ele sabe, ele conhece, ele já tem uma condição diferente. E as coisas se entrelaçam, fica muito difícil você separar. É, é a sociedade que está puxando o ser humano ou é o ser humano que está puxando a sociedade? Essas coisas se misturam. Mas a clareza é que, como vocês falaram, e você lembrou bem, Paulo de Tarso, né? Não tem jeito, né? Uma coisa que não muda, apesar de nós termos até a biologia transgênica, né? Você já tem hoje milho transgênico e outras coisas. Plantar melão vai nascer melão. Plantar uva vai nascer uva. Pode nascer uva sem semente, mas ela vai ser a uva, porque você consegue evoluir geneticamente, né? Você tem misturas de coisas e tudo mais. Então, a evolução te permite novas portas, mas a responsabilidade sempre será sua. E como diz o doutor Antônio, quanto mais envelhecemos, mais somos responsáveis, né? Aquela coisa do eu não sabia ficou lá atrás, né? Eu fui impelido, eu precisava matar ou morrer, ele existiu, mas ele não existe mais, né? Muitas vezes, de novo, materialmente, você vai ser impulsionado a certas coisas e toda vez que você for julgar uma escolha de outro, que eu já digo que você jamais deveria fazê-lo, mas a gente adora um julgamento, principalmente, né, dos outros, a gente adora discutir certas opiniões e resoluções dos outros. Se a gente for julgar, para que você julgue, você precisa estar exatamente na mesma condição daquela pessoa que tomou aquela decisão. Se você tiver 1 centímetro para um lado ou para o outro, o seu julgamento já não serve de nada. Então a gente muitas vezes se arvora de julgar uma decisão de alguém na minha condição e não na condição do outro. E na condição do outro eu falo sempre: talvez eu fizesse igual ou pior. Então, quem sou eu para julgar as escolhas? Mas elas estão aí, elas devem ser feitas para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ter, e a partir do momento que eu tenho uma opção, que eu faça, como você bem o disse, Ronaldo, a melhor escolha possível. Mas eu sempre serei refém daquilo que eu escolhi. Né, Mauricião? Pois é. Bons aprendizados aqui, hein? Ótimos aprendizados aí com vocês dois, hein? A gente fica até, né, feliz e emocionado desse lado. Você sabe que, aproveitando a deixa desse nosso tema, eu vou aqui ler um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na parte de preces, né? Lá na parte de preces tem uma coisa que vai se encaixar bem com relação a essas escolhas. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente poder até fazer nosso encerramento com chave de ouro aí que os meninos colocaram, né? Para manter o nível aqui, né? Ele diz assim, ó, e seria prece para pedir força de resistir a uma tentação. Olha que interessante. E por que a gente fala resistir a uma tentação? Porque a escolha é sempre nossa, né? E aí coloca aqui, vou ler 2 trechinhos bem rápido. Quando um mau pensamento surge em nós, podemos, pois, supor um espírito malévolo nos solicitando ao mal, e ao qual estamos inteiramente livres para ceder ou resistir. Ou seja, inteiramente livres para ceder ou resistir. Então, entra na parte da escolha. Como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião ou espírito protetor, que, de sua parte, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Ou seja, qual a melhor decisão? E que vocês falaram, que não se prejudique nem prejudique ninguém. Nossa hesitação em fazer o mal é a voz, olha lá que interessante, nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela consciência. E aí coloca assim, né? Reconhece-se que um pensamento é mal quando ele se afasta da caridade, aquilo que nós falamos, né? Desde que não prejudique ninguém, que é a base de toda a verdadeira moral. Quando tem um princípio, olha lá, agora o que vocês também comentaram,
por princípio, o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando sua realização pode causar um prejuízo qualquer ao outrem. Quando, enfim, nos solicitar fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Então, a gente falou aqui de escolhas, às vezes, muitas vezes temos as opções de escolha, as portas vão se abrindo, e às vezes tem situações que é difícil ter a escolha, né? Mas é bem complicada essa situação. E aí, a gente, quando fala de escolha, a gente está falando dessas escolhas, né? Escolhas de você pode se prejudicar ou prejudicar o trem. Quando isso acontece, fica atento, cuidado. Mas, porém, tem algumas outras escolhas que você escolhe que você não sabe o resultado. E aí é o que a gente fala, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Se você escolheu fazer o bem, não espere um retorno, não espere um obrigado, não espere um agradecimento, não espere um sorriso. Faça o bem por fazer. A partir do momento que nós aprendermos a fazer isso, com certeza a vida vai ser bem mais suave para nós. E, aproveitando essa deixa, vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento. E nessa prece de encerramento, eu vou aproveitar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma prece bem rápida, mas que diz tudo a respeito das escolhas. Então, para podermos fazer aí o encerramento desse nosso bate-papo aqui do sábado de manhã, vamos lá. Então, fazendo a nossa prece de encerramento, eu vou começar aqui. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação em que deva falir. Espíritos benevolentes, que me protegeis, desviai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, terei merecido a expiação de minha falta nessa vida e em outra, porque sou livre para escolher. Que assim seja. Amém. Então, vocês viram que é isso, né? A própria prece já diz tudo a respeito disso. Tenham, assim, um ótimo final de semana, tenham, assim, um sábado maravilhoso e uma ótima semana a todos. E não esqueçam, curtam o nosso canal. Fiquem com Deus e ótima semana a todos.